Amigos e amigas do nosso canal. Voltamos a falar com você com vocês sobre aquilo que eu intitulei a farra do boi. Na verdade, a farra do boi, quando teve a sua origem, embora fosse algo que maltratava o animal, significava no primeiro momento que o boi seria repartido em várias pessoas, para várias pessoas. Várias partes do boi recortadas e alguns ali acabavam ficando com essa parte. Porém, o ataque frontal ao animal e de forma cruel é que estranha para todo mundo direito, não para todo mundo que é errado. Bom, considerando isso, nós falamos aqui sobre o fato de você fazer uma repartição de dinheiro público onde não era cabível se fazer. E dessa forma, fomos mal entendidos por alguns, ou talvez muito bem entendidos, e por isso então uma reação um tanto quanto inadequada. Mas eu quero falar hoje sobre outra farra do boi. Mas antes de tudo, eu quero lhe pedir que se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda, nos fortalece e faz com que produzamos mais assuntos, mais conteúdo para que você fique sabendo de como funciona a política no Brasil, na Bahia e notadamente em Vitória da Conquista. Mas a política na sua essência, não aquelas bobagens envolvendo as questões políticas que não nos interessam e isso também não nos instrui nem nos ajuda a instruir ninguém. Bom, falando isso, é só você apertar naquele vermelhinho que aparece no seu vídeo, inscreva-se. E eu quero fazer agora um pedido especial a quem já está inscrito no canal. O YouTube teve um problema na plataforma dele e algumas pessoas que estão inscritas em diversos canais automaticamente ficaram desinscritas. Portanto, você que já está inscrito, aperte para ver se sua inscrição está renovada ou se vai dizer que você já está inscrito. Isso também vai nos ajudar e nós vamos recuperar aqueles que nós perdemos, que não há um outro meio. Bom, eu quero falar hoje de algo muito importante que passa despercebido pela nossa Câmara, nossa egrégia Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Eu quero lhe falar sobre a Lei 1762 de 30 de junho de 2011, que foi uma lei assinada e feita pelo prefeito da época, Guilherme Menezes. É muito importante que entendamos que quem está no governo tem a obrigação de fazer obras físicas, mas tem uma obrigação maior de fazer essas obras que não aparecem e que não se trata de calçamento de rua, que não se trata de tapa-buraco e que não se trata de dar emprego a A ou B, graciosamente. Mas aquilo que valoriza os profissionais da República durante o tempo em que vivem em determinados locais no Brasil. E essa lei é a lei que regula o Magistério Público Municipal. É o Estatuto do Magistério Público, aprovada na Câmara de Vereadores, sancionada pelo então prefeito Guilherme Menezes. Isso foi em 2011. Ocorre que, desde que essa lei foi feita, não houve, nesse período todo, nenhum concurso público para professor em Vitória da Conquista. E por que eu falo que é a farra do boi? Os senhores vão me entender o que eu digo, onde é que está o cerne da questão de quem assume o poder e simplesmente quer mudar o poder, quer mudar o sistema de trabalho ao seu prazer, para atender aos seus interesses. Mas, na verdade, um prefeito, uma prefeita, um governador são escravos do povo. E a coisa mais importante que tem na democracia não é a liberdade, é a lei. Ora, se todos nós obedecermos à lei, nós teremos a liberdade, o respeito à individualidade,
a educação em si. E essa lei trata exatamente de educação. E o que é que eu digo isso a você agora e peço a sua atenção, principalmente você que é professor, você que ralou, você que foi para o UESB fazer o seu curso de pedagogia, ou você que fez o curso normal, reconhecido, você faz isso porque você quer ser professor e que você espera um concurso público para entrar no magistério público, fundamentalmente o municipal, que é o que mais emprega. E com isso, cuidar dos nossos filhos e assim cuidar do futuro da nossa cidade. Então, o artigo 5º dessa lei diz o seguinte: artigo 5º, parágrafo 1º, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Olha, o que você entende por exclusivamente? É que é absolutamente, é um substantivo. É exclusivo, você só pode entrar no magistério público via concurso público. Claro que alguém vai dizer, mas às vezes um professor morre, você tem que ter um cadastro de concursados para poder suprir essa vaga. Um professor vai para São Paulo, assim também deve ser. O que não pode, meus caros e minhas caras, e eu falo a você que é jovem, que é professor, que é professora, o que não pode é excessivamente o poder público ficar aplicando seleção, inclusive seleção para cadastro, quando na verdade deveria fazer o concurso público. Eu pergunto a você, qual foi o dia que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista informou se há ou não déficit de professor em Vitória da Conquista? Qual foi o dia que foi informado que os professores que completaram 25 anos têm a quantidade X e, portanto, há necessidade premente de se fazer um concurso público para suprir essas vagas de aposentadoria? Nada. Aí se faz seleções e mais seleções e mais seleções. E agora, por que eu volto a falar com você sobre essa questão que eu chamo de farra do boi? Alguns interpretaram mal quando eu disse o seguinte, que na carreira de procurador público só era cabível o concursado. Você não pode ter como procurador público pessoas contratadas. Isso não quer dizer que eu estou chamando de incompetente e nem degenerando o trabalho do contratado. Claro que o contratado pode fazer o trabalho. O que nós chamamos atenção, que tanto naquele caso como nesse que vou falar, é o seguinte, é que quando você faz um concurso público, você tem as garantias legais de permanecer no cargo. Você não se submete ao humor do prefeito. Você não se submete ao humor do secretário, que pode lhe mandar embora automaticamente. Afinal de contas, você está ali contratado. E esse é o grande medo que tem o trabalhador brasileiro em função do trabalho que ele exerce sem as garantias legais. Trabalho esse conquistado a duras penas pelo governo Getúlio Vargas, pelo governo Jango, pelo governo Lula, e que agora é desmanchado. Querem agora que o trabalhador receba só se tiver trabalho, ou seja, como se ele tivesse culpa de estar no trabalho e o trabalho não aparecer. Então, o que eu estou querendo dizer sobre a questão da farra do boi? É que o contratado que fez uma seleção, ele fica preocupado com aqueles 2 anos, né? E aí ele fica sempre assim imaginando, será que vão renovar o meu contrato ou não? E ele fica sujeito, por exemplo, a participar de coisas que ele não queria, encaminhados por seu chefe. Qual seria a razão, por exemplo, de pessoas que são contratadas participarem de lutas políticas fora do esquema do governo? Nenhuma. Então, você é contratado para trabalhar.
Você não está contratado para fazer política. Então, a nossa questão é essa. Por que 11 anos sem concurso para professor? Uma década perdida. E o que é mais importante? Eu volto a frisar. A educação é o pilar do homem. A responsabilidade que tem esses professores e professoras que devem ser bem treinados para cuidar do caráter, da educação dos nossos filhos. Eles precisam ter uma continuidade e por isso eles precisam ter carreira de Estado, como o ex-ministro Cristóvão Buarque fala. O que acontece então com o professor contratado? Ele passa 2 anos demitido. Aquele aluno que começou a estudar com ele, principalmente na fase primária, na fase de 1ª até a 5ª série, tem uma interrupção abrupta, entra outro, é tudo diferente. Claro que isso não é bom. Você que estudou, que viu, que você troca o professor no meio do ano, a complicação que é na sua cabeça. Então, é isso que nós nos referimos e perguntamos, por que não o concurso e por que sim a seleção? Não estou dizendo que a seleção é ilegal, mas ela deve ser extemporânea. Deve ser uma seleção que venha automaticamente suprir uma necessidade rápida, mas não pode isso virar regra. Ora, se Vitória da Conquista vem fazendo seleção desde 2012, é porque não valoriza o concurso público. Mas o que eu falei do princípio da democracia é a lei. Então, para que essa lei? Por que ninguém cumpre? Por que a Câmara de Vereadores não trata desse assunto com veemência? Seria mais interessante que debates fossem feitos na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, e não indicação de posto de saúde, indicação de quebra-mola, moção de aplauso, coisas que não mudam o hábito da cidade. Eu volto atrás para dizer da questão do posto de saúde. Necessária a reclamação, desculpe, um erro meu aqui. Mas você, às vezes, recebe material da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista dizendo que o vereador tal fez a indicação para um redutor de velocidade na rua tal. Pelo amor de Deus. Agora, você nunca viu o vereador A ou B levantar essa questão da educação, esse erro crucial e triste que acontece na Prefeitura de Vitória da Conquista. Estava lendo e publiquei no nosso blog uma fala do vereador Anderson Ribeiro, onde ele diz o seguinte, solicitando que as reformas das escolas fossem concluídas. Meu Deus do céu! Nós estamos há quase 2 anos sem aula. A Prefeitura de Vitória da Conquista recebeu todo o dinheiro possível como se aulas fossem acontecendo em loco. Por que não reformou as escolas? Para que nessa altura do campeonato, quando o ano letivo começa, ainda precisa reformar? Eu pergunto a você, qual foi o vereador de Vitória da Conquista que reclamou da reconstrução da escola que fica ali na Rua do Cruzeiro, que nós já fizemos, porque desabou o teto, graças a Deus, não tinha ninguém lá. O que a prefeitura fez? Transferiu os alunos daquele local para o Tarcisinho, um local apertado, pior do que aquela escola, para as condições da quantidade de alunos, e deslocou o aluno de um outro objetivo que tem na educação, na pedagogia. É que o aluno deva estudar perto da sua casa. Estabeleceu que crianças que estudam no 1º ou 5º descessem ali pela Rua da Boiada, ou seja, a Rua João Pessoa, uma rua perigosa para a criança transitar, para chegar no Tarcisinho, no final dessa Rua da Boiada, ou pelo menos no meio, correndo risco. Eu pergunto, quem se responsabilizaria por um acidente? Criança é criança, é preciso de cuidado.
se acontece um acidente, um atropelamento. É isso que eu acho que o vereador também, entre outras coisas, inclusive a questão do quebra-mola, deve se preocupar e exigir do poder público municipal, mas fundamentalmente o concurso público para suprir as vagas. Não é possível que nós temos 10 anos de professores formados em pedagogia na UESB ou em qualquer outra escola e essas pessoas ficam aí participando de seleção, acumulando seus títulos de pós-graduação sem o reconhecimento da sociedade a qual ela pertence. Eu digo assim, sem o reconhecimento do emprego, do seu trabalho profícuo em favor de todos os nossos filhos. Não é isso? Então, são coisas que a gente não entende. E o que mais interessante dizer aos senhores, para fechar esse comentário, o artigo 24 dessa lei diz o seguinte, que o professor, veja bem, admitido pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, ele terá 3 anos de estágio probatório, ou seja, ele será analisado durante 3 anos para se saber se ele consegue as condições necessárias de dar aula aos nossos filhos. Ora, se para ingressar no Magistério Público de Vitória da Conquista é só por lei, é exclusivamente por concurso, não se faz o concurso. Mas se faz seleção para que o professor fique 2 anos, dando aula normalmente. Não se sabe se o contratado tem estágio probatório ou não, mas ainda que o tivesse, o estágio probatório não são 3 anos? Não é uma incoerência isso, meus caros e caras vereadores de Vitória da Conquista? Usem o poder que os senhores têm e as senhoras. Reclamem, exijam. O que faz o vereador? Não fiscaliza a lei? Então, a fiscalização da lei é apenas para aprovar ou reprovar a conta de prefeito? Eu acredito que não. Aqui está um momento ideal para que os vereadores se manifestem, porque agora a Prefeitura de Vitória da Conquista está abrindo mais uma seleção para professor, para cadastro, ou seja, você vai dizer a uma pessoa que será selecionada para ser professor por 2 anos em Vitória da Conquista e vai ficar num cadastro de espera. Ora, se você vai fazer uma seleção para cadastro de espera, por que você não faz um concurso público para o professor? Você tem 2 anos para chamar para a validade do concurso, podendo prorrogar por mais 2. Por que não cumprir a lei? Por que quando se chega no poder tem que haver alteração do sistema? E depois todos vão ajoelhar nas igrejas? E todos vão dizer que são preocupados, que são democratas? E diante do espelho, meus caros envolvidos, secretário de Educação, coordenador de Educação, prefeita municipal, enfim, quando vocês olham no espelho, vocês realmente se sentem cumpridores da lei, da democracia, da tentativa de fazer o bem-estar de toda a comunidade conquistense? Eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de reflexão. Bom dia.